A mestre nacional Isabela Conte é bicampeã brasileira de xadrez de categorias e uma arma poderosa dela é a abertura inglesa. E nesse curso ela vai te ensinar tudo o que ela aprendeu nesses 10 anos jogando com a abertura inglesa, tá bom? Se você quiser mais detalhes, quiser saber mais sobre essa incrível promoção, clica aqui no link que tá na descrição do vídeo, tá bom? E vamos lá, galera, vamos aqui. Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa playlist do Garry Kasparov. E hoje vocês vão ver uma partida inacreditável. O Garry Kasparov jogando como Google AlphaZero, jogando como inteligência artificial. Vamos dar uma olhada em mais essa partida incrível, então, da nossa playlist de Garry Kasparov. Vamos lá. Preparem-se, preparem-se. O que aconteceu aqui na tela? Vamos melhorar aqui a tela. Pronto, opa, arrumamos rápido aqui. Preparem-se, peguem suas pipocas, porque agora a gente vai ver uma partida aqui histórica. Garry Kasparov vai fazer 100% de precisão. O que significa isso? Que ele vai jogar como o Google AlphaZero, vai jogar como uma máquina, ele vai jogar de maneira impecável aqui nessa partida contra o Marjanovic. O Marjanovic, o jogador da Sérvia, um grande mestre. E aqui o Garry Kasparov está jogando aqui nas Olimpíadas de Xadrez de 1980. E o Kasparov abre aqui com o peão dama, né? Aqui cavalo em F6, C4, indo para o centro. E6, cavalo em F3, desenvolvendo. E depois de B6 a gente tem aqui a defesa índia da dama. Garry Kasparov segue combatendo a diagonal de casas claras. Também vai desenvolver o bispo em fianqueto, o bispo B7, bispo G2. E depois de bispo E7, roque. Todo mundo desenvolveu aí as peças, protegeu os reis, né? Buscou aí o centro. E o Kasparov vai para o lance. É espetacular falar que o Kasparov fez isso em 1980. Porque o próximo lance, galera, é o lance jogado pelo Google AlphaZero, a maior tecnologia que já existiu no xadrez com inteligência artificial, jogando contra o Stockfish, que era o melhor computador da época. A gente tem partidas maravilhosas onde o Google AlphaZero faz esse avanço agora no centro com D5 e depois de peão toma cavalo H4, né? O peão fica cravado e o cavalo vem aqui para H4. Essa jogada não é novidade do Kasparov. Na verdade, o Kasparov viu o Poliugaevski jogando isso alguns anos antes e, portanto, ficou conhecido como Gambito Poliugaevski. Mas o Kasparov se impressionou tanto com o poder dessa abertura, com as possibilidades que essa abertura traz, que ele se encantou e jogou aqui contra o Marjanovic. E não à toa, o Google AlphaZero jogou isso contra, né, o Stockfish com grande êxito, né? Então é impressionante a gente ver como que esses grandes mestres entendem de xadrez, principalmente esses maiores da história, como Garry Kasparov. Bom, aqui então existe essa pressão toda na diagonal de casas claras e o cavalo sempre fica de olho nessa bonita casa aqui de F5. Bom, a partida aqui seguiu com C6, peão toma, cavalo toma e aqui cavalo em F5 foi jogado, né? E aqui, olha só como a posição é complicada. Na partida do Poliugaevski, que ficou famosa, o adversário jogou com o bispo aqui em C5 e ele seguiu com E4 atacando o cavalo. E depois de cavalo em E7, o Poliugaevski atacou aqui em G7. E depois de rei por G7, ele jogou com B4 e ganhou essa partida. Uma partida espetacular, qualquer dia eu trago ela aqui para o canal, tá bom? E aqui aquela questão toda, se o bispo toma, a dama tá dando cheque aqui, capturando o bispo na sequência. E as brancas têm uma posição fantástica em cima do rei exposto, né? Então, por isso, nessa partida, o Marjanovic não joga com o bispo C5, né? E joga aqui, então, com o cavalo C7. A partida seguiu com o cavalo C3, desenvolvendo o D5 e aqui o Kasparov tem que jogar de forma ativa, afinal de contas o Kasparov tem um peão a menos. E ele segue aqui rasgando a posição com o lance E4, né? E aqui as pretas não podem capturar, senão simplesmente dama G4 aqui e as brancas têm um ataque muito poderoso. Então a partida seguiu aqui com o bispo em F6 e agora E por D5, aqui C por D5 capturando o peão. E bispo em F4, desenvolvendo aí a peça. Cavalo de B em A6 foi jogado, torre E1, o Garry Kasparov
continua com um peão a menos. E aqui ele comenta no livro Teste do Tempo dele que ele não saberia muito bem o que jogar depois de cavalo C5. Ele comenta que aqui as brancas continuam com um peão a menos e ele teria que tentar, ao longo da partida, de uma forma não muito clara, tentar ter compensação aí pelo peão a menos, né? Provavelmente torre C1, enfim, não fica muito claro como prosseguir. Mas aqui o Marianovic segue com dama D7 e o Kasparov agora vê uma possibilidade de dinâmica aqui e joga o bispo agora aqui em H3, já fazendo ameaças. Garry Kasparov também comenta que ficou tentado a jogar um lance como dama G4, ameaçando o cavalo H6 cheque, ganhando a dama, né? Mas depois de bispo C8 protegendo a dama, não tem nenhum ataque, né? Cavalo E7, por exemplo, o cheque não funciona, simplesmente dama por E7 captura o cavalo. Ah, mas o cavalo está protegido pela torre, não tem problema, porque o bispo também está atacando a dama e as pretas estariam completamente ganhas depois de dama aqui por E7, né? Então o Kasparov tem que tomar, né? Tem que executar. A ideia é muito boa, mas a execução precisa ser perfeita. E o Garry Kasparov segue executando de forma perfeita com bispo H3. Bom, aqui a partida seguiu com o que jogar, né? Aqui vamos dar uma olhada. Existe essa ameaça agora de cavalo H6 cheque ganhando a dama. O que você vai jogar aqui? Vou tirar a dama daqui, vou jogar um lance como dama C6, por exemplo? Bom, as brancas ficariam muito bem aqui depois de bispo E5, cavalo E8 protegendo aqui o bispo duplamente. E aqui depois de torre C1, por exemplo, as brancas têm uma posição muito boa, né? Todo tipo de ameaça, peças extremamente ativas e as pretas aqui um pouco descoordenadas, um pouco ainda sem jogar, né? Um cavalo no canto, um bispo que não olha para nada, uma torre no cantinho, um cavalo atrapalhando as duas torres, as brancas melhores. Então aqui é difícil já para o Marianovic encontrar um lance. Estudos mostram que dama D8 aqui seria um lance que poderia trazer igualdade aqui. Difícil de achar esse lance, né? Bom, a partida seguiu com o rei H8, um lance mais natural, evitando os cheques do cavalo, né? E agora os cheques e ganhando a dama, né? O cheque do cavalo em H6 e ganhando a dama na sequência. Então a partida segue agora, cavalo E4, Garry Kasparov vai pra cima, né? Aproveitando que o peão aqui tá cravado, já ameaça capturar o bispo. Bispo por B2 e agora Kasparov? E o Kasparov comenta agora que ele já sabe que ele tá completamente ganho, porque ele segue agora com cavalo G5 e olha quantas peças ele tem já participando de um ataque aqui na ala do rei. Garry Kasparov deixa agora aqui a torre, olha que sensacional, né? E a partida segue com dama C6. Bom, aqui se o Marianovic tivesse capturado a torre depois de dama H5, acho que não tem nenhum jeito de evitar aqui o checkmate, né? Por exemplo, H6, cavalo por H6, não tem como segurar esse ataque, né? Ah, vou tentar manter fechado aqui, G6 atacando a dama, não tem jeito, cavalo por F7, por H7... Cavalo por F7 é um cheque duplo, né? E depois de rei G7, dama H7 o cheque, rei F6. E aqui as brancas vão dar mate, hein? Cavalo E4 o cheque, olha que maravilha. E aqui se der por E4, bispo G5 entrega checkmate na hora. E se o rei tenta escapar aqui para E7, tá levando checkmate de qualquer maneira, né? O bispo volta aqui para F6, só dá para postergar um pouquinho, porque tá chegando aqui o checkmate, o belíssimo de um checkmate, né? Então é uma caçada aqui ao rei maravilhosa. Olha o que esse Kasparov calculou. Cavalo G5 aqui, a partida seguiu com dama C6, agora tentando evitar a entrada da dama lá em H5, porque agora a dama H5 já não funciona, porque as pretas se defendem com dama G6 e seguram toda a posição, né? E o ataque vai embora e aí você chora, né? Porque você tá numa posição maravilhosa. Então o Garry Kasparov não vai jogar tudo pro alto, jogando aqui o lance dama H5 e ele segue com cavalo E7, atacando a dama e controlando a casa de G6. Que lance espetacular, dama em F6 foi jogado e agora sim um lance espetacular. Garry Kasparov tem que jogar de forma dinâmica aqui, lances extremamente enérgicos, senão toda a vantagem dele vai por água abaixo. E o Garry Kasparov vai para o melhor lance da posição. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance, vale a pena. Vale a pena, é difícil, mas eu espero que você tenha encontrado aqui o melhor lance da posição. Cavalo por H7, que é isso, Garry Kasparov? E aqui não dá para capturar esse cavalo, que seria muito bom se pudesse, mas aqui não dá por conta de dama H5. A dama não tem a casa de H6, o rei não tem mais para onde ir. As brancas vão dar checkmate em poucos lances, né? Por exemplo, teria que cobrir de dama e aqui você não precisa nem capturar. Pode continuar seguindo aqui com ataques aqui de checkmate. Aqui em poucos lances as brancas estão dando mate.
Então a partida seguiu aqui com dama D4, não dá para capturar o cavalo aqui. O Marianovic desesperadamente propõe trocas, mas o Kasparov joga agora dama em H5 e a dama ficou longe da proteção aqui do rei. Aqui G6 foi jogado atacando a dama, dama em H4, mantendo a possibilidade de todo o cheque descoberto. E aqui o Garry Kasparov comenta que o Marianovic poderia já abandonar uma posição como essa. E porque todas as peças do Kasparov estão atacando, quase todas, exceto uma, a torre aqui de A1. E o lance jogado agora foi bispo por A1. E o comentário do Kasparov é muito bom. Ele falou, olha, e aqui ele poderia ter abandonado, mas ele capturou a minha única peça que não estava jogando, né? E aqui o Kasparov então vai pro arremate. Aqui tem mate em 3, galera. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar mate em 3, vale a pena. É bonita a finalização, bonito o arremate aqui. E eu espero que você tenha encontrado. Bom, tem vários aqui. Cavalo por F8 também vai pro mate em 3. Mas aqui cavalo F6 foi jogado cheque. E depois de rei G7, dama H6 cheque, deixando o cavalo. E aqui forçado o rei por F6. E agora bispo G5 cheque mate. Olha que maravilha, todas as peças aqui. Olha que bonita a cooperação aqui das peças, né? Vamos fazer aqui essa seta aqui, essa seta lá. Olha que maravilha, né? Um belíssimo de um cheque mate. Garry Kasparov jogou aqui como o Google AlphaZero. Agora eu acho que ele jogou melhor que o AlphaZero, porque olha só esse relatório aqui, que coisa especial aqui. Vamos colocar no relatório aqui do chess.com, porque vocês vão ver uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha visto, achei que era impossível isso. 100% de precisão aqui, Garry Kasparov para cima do Marianovic, jogando como Google AlphaZero desde a abertura. Só que ele jogou melhor, porque nas análises do AlphaZero não dá 100% de precisão. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? E aqui com 2 lances brilhantes Garry Kasparov, que foram os lances cavalo G5 e o lance cavalo por H7. Vamos colocar no tabuleiro mais uma vez os 2 lances brilhantes aqui do Garry Kasparov. Cavalo G5 deixando a torre, o primeiro lance brilhante, e depois cavalo por H7, o segundo lance brilhante aqui de Garry Kasparov. É ou não é um espetáculo, galera? É ou não é uma maravilha essa playlist aqui de Garry Kasparov? Se você tá curtindo essa playlist, deixa o seu like, tá bom? E muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca aparecer, pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.